Bom dia, meus amores! Uma ótima terça-feira a todos vocês. Pessoal, hoje é dia de relatos e eu tenho escutado muitas histórias de pessoas que presenciaram o lobisomem. Tem muita gente que não acredita, mas o mundo ele é muito misterioso. Existem muitos mistérios que nós não imaginamos, né? Que tem, mas eu recebo muitas histórias, eu escuto muitas pessoas contando relatos, né, sobre o lobisomem. E como eu falei, pessoal, no vídeo anterior, que um compadre do meu pai, ele presenciou, ele jura, ele contava essa história, ele já é falecido, contava essa história com toda certeza do mundo, que ele havia presenciado um lobisomem. Uma mulher ele viu, né, uma mulher se transformar em um lobisomem, né, em uma noite de lua. Então, pessoal, o relato que eu vou trazer hoje é de uma amiga aqui do grupo, né, de engajamento do YouTube. Ela conta, pessoal, que em 1993, o irmão dela tinha uma namorada, né, eles moravam, ela é do estado do Maranhão, e eles moravam em uma cidade e esse irmão dela tinha uma namorada e ele gostava de final de semana, passar o final de semana na casa, como ele era muito jovem, 17, 18 anos, ele gostava de ir para casa de um amigo que também morava em um bairro fora da cidade, um bairro que não tinha energia, um bairro onde estava começando, onde tinha muitas pessoas, famílias assim, que estavam construindo suas casas, né? Então, assim, um bairro que estava começando. Então, ele sempre ia para a casa desse amigo e ficava o final de semana. Ele se encontrava com a namorada, eles ficavam conversando à noite. E era isso, pessoal, era uma diversão para ele. Então, certa vez, ele estava na casa desse amigo e era noite de luar, assim, na época não tinha energia, então eles ficavam conversando à luz da lua, né? E o amigo dele entrou para a cozinha para pegar um café. E de repente, pessoal, ele vê uma bola preta rolando, vindo, né, em direção dele. Vinha de uma casa que havia, assim, de um pessoal que era índio, né, de um pessoal índio, né. Então, aquela bola preta veio rolando. E por pouco, aquela bola preta, ele levantou, ficou assim, bem próximo dele. E aquela bola preta levantou-se, era um ser muito alto, né, preto, todo peludo, garras, né, enormes, tinha dentes grandes e todo preto, e ele era horrível. E esse jovem, né, o irmão dessa minha colega, ele se assustou e ele gritou: amigo, corre aqui. E aí ele ficou atônito ali olhando aquela criatura, né, e o bicho veio com muita ira para atacá-lo. E de repente ele começa a gritar, mas ele grita muito alto e o amigo dele correu. Nessas alturas, a vizinhança também escutaram. E aí, pessoal, todo mundo já se ligou, porque havia a lenda, né, essa história, que um senhor lá, um senhor que morava nesse bairro se transformava, né, mas era só uma história, né, era só comentários. E nessa hora, todo mundo se armou de peixeira, de pau, de tudo. E correram porque eles se ligaram que aquela história poderia estar acontecendo naquele momento. E na hora que eles chegaram, esse bicho, ele saiu voado e entrou no mato, né? Ele entrou na mata e ninguém viu. Mas nessa noite, pessoal, eles procuraram esse animal, esse bicho lá, essa coisa, como se procura uma agulha no palheiro, e não encontraram. E pasmem, essa família, esse senhor que morava bem próximo, que eram uns índios, né? Esse senhor, ele havia como se fosse uma maldição, era um ser humano esquisito, né? E ele, pessoal, ele vivia junto com a própria filha e tinha 5 filhos com esta mulher, que seria a filha dele. Então, os relatos que surgiam, né, de muito tempo, era daquele senhor. Porque muita gente presenciou aquele senhor se transformar em um bicho e sair na mata, quebrando tudo. Então, as pessoas tinham pavor daquele homem, mas aquele homem residia ali também, naquele bairro. E ali, pessoal, essas pessoas não procuraram, mas sem sucesso, não encontraram esse bicho. Quando foi por volta de
de 6, 7 horas, cedo da manhã, do outro dia, pessoal, essa família havia evaporado. Não havia mais ninguém naquela casa. Essa família foi embora. Esse senhor pegou essa mulher, que no caso seria a filha dele, com os filhos e foi embora, ninguém sabe para onde. Então passou-se o tempo, pessoal, e muitos relatos foram surgindo, né? E esse irmão, né, da minha amiga, né, da Fran, ele contou para a mãe dele que foi a experiência mais terrível. Ele contou, mãe, foi a experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E a Fran, ela conta que era uma adolescente de 13 anos, e ela escutou aquela história e viu o irmão atônito, né, em desespero. Mãe, aquela coisa era horrível. Mãe, eu ia ser atacado. Eu não sei o que ia acontecer se as pessoas não tivessem corrido naquela hora. Todo mundo armado. E ali, pessoal, começou todo mundo, muita gente que talvez, né, já tinha presenciado, mas às vezes tinha até vergonha de contar, assim, tinha medo, né, de contar, né, podia acontecer alguma coisa. Todo mundo começou a contar suas experiências, o que eles viam, né, o que aquele senhor, que em noite de lua ele saía de casa e se transformava em um animal feroz e horrível, um animal terrível, né? Então todo mundo começou, as pessoas ali daquele bairro que já haviam, né, tido essa experiência, né, de ter visto aquele senhor se transformar em um lobisomem, começou a contar os seus relatos e a história foi se espalhando. Então, pessoal, passou-se o tempo. E a minha amiga, ela nunca mais esqueceu dessa história. E certa vez ela conta que ela foi morar nesse bairro, né? E o esposo dela, ela já depois de adulta, né, já tinha casado, e o esposo dela, certa vez, ele escutou barulhos estranhos, né? E aí, pessoal, ele foi olhar e ele tem assim, ele conta que tem certeza que era aquele senhor se transformando no lobisomem, porque depois de muito tempo, depois de acho que de 10 anos atrás, ou depois, né, o senhor voltou, e ele voltou sozinho para a mesma casa. Lá ele ficou ali acurralado, né, naquela casa, ficou morando sozinho, ninguém sabe o que ele fez com a família, né, com essa filha que ele vivia com ela e os filhos. E ele voltou sozinho, misteriosamente, ficou lá, ele plantava hortas, ficava lá sozinho, né? Tinha plantio de hortas. E teve outros relatos depois, além do marido, né, do esposo da Fran, de ter presenciado também, né, isso. E ele tem quase certeza que era ele se transformando, porque ele viu, né, assim, ele conseguiu ver um pouco, né, e ele achou bem parecido. E depois, pessoal, esse cara ficou por lá, né, morando sozinho, talvez, né, por lá mesmo morreu, ninguém sabe, né, e ficou, pessoal, essa lenda até hoje. Até hoje, essa minha colega conta que as pessoas que moram naquele bairro tem essa história para contar, de muita gente, não é só de 3, 4 não, é de muita gente, mas uma experiência das piores, né, que talvez outras pessoas tenham também vivido essa experiência, porque nessa época, pessoal, que esse senhor se transformava, esse índio, né, se transformava nesse negócio aí, nesse lobisomem, sumia animais, galinha, e chegou a sumir criança, pessoal. Na época chegou a desaparecer crianças e as pessoas começaram a se revoltar, né? Então é isso, pessoal. Foi uma história, ela veio me contar algo que realmente aconteceu, né? E ela conta que nunca esqueceu, né? Mesmo ela sendo criança, ainda só tinha 13 anos, ela lembra do irmão dela em desespero, contando para a mãe dele, né? O que ele tinha vivenciado, a experiência que ele passou, né, naquela noite. E é isso, pessoal. Quem gostou do relato, já me segue. Deixa aí um coraçãozinho, tá certo? Deixa aí um like para dar aquela falecida no canal. E é isso, pessoal. Amanhã também vai ter relatos, pessoal. E chegou vários relatos, então vou estar sorteando um relato para contar amanhã, tá bom? Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe todos vocês.